Boa noite a todos. É com muito carinho mesmo, com muito amor no coração, que nós estamos aqui nesse início de noite de hoje, nessa casa co-irmã, casa em que aprendemos a amar os companheiros, a apreciar a casa de longa data, né? Somos amigos, somos vizinhos, somos irmãos. Então, realmente, é com muito carinho que estamos aqui e pedimos aos mentores da casa, aos trabalhadores espirituais da casa, que estejam conosco, nos intuindo na nossa tarefa. Nós hoje vamos falar de Kardec, né? De Allan Kardec. Ela colocou aqui, homenagem ao dia do nascimento de Kardec. Kardec nasceu no dia 3 de outubro, que foi exatamente no sábado passado, né? E esse mês todo é um mês que o Espiritismo faz homenagens, né? Faz muitas reverências ao nosso codificador, ao nosso Kardec. E Kardec, quando esteve aqui conosco, né, codificando a doutrina espírita, ele nos afirmou, assim como havia também afirmado o Mestre Jesus, que muito ainda teria para ser falado. Mas nós ainda não estávamos prontos, nós, humanidade, não estávamos prontos naquela ocasião para receber todas as informações, né? Então, há 2000 anos, quando o Mestre Jesus esteve aqui, ele nos disse isso, que muito ele ainda tinha para nos dizer, mas que nós não suportaríamos ouvir naquela época, porque nós não entenderíamos, não estávamos em condições naquela ocasião de compreender. Mas ele disse o quê? Que não nos deixaria órfãos, que nos mandaria um consolador, não é isso? Seria aquele consolador prometido, que viria então em nosso auxílio. E esse consolador, sabemos que é a doutrina espírita, que veio para nós a partir, né, do trabalho de Kardec, para nos mostrar as verdades, né? Então, esse grande consolador para nos mostrar as verdades. E essas verdades, elas nos chegam, né, em doses homeopáticas, vamos dizer assim. Nós tivemos, na época de Kardec, as primeiras informações, né? E os espíritos estão nos trazendo, né? A cada período eles nos trazem informações novas. A nossa base é a obra de Kardec, é o Pentateuco, né? São aquelas informações primeiras, vamos dizer assim. A partir disso nós temos aí vastíssima obra, né? André Luiz, Joana de Antres, através de Divaldo, nosso querido Chico Xavier, que nos trouxe, através da sua mediunidade, informações importantíssimas. Então, isso tudo vem nos completando à medida em que nós formos nos tornando, né, mais maduros espiritualmente, a nossa maturidade for chegando, essas obras novas também vêm chegando, né, para nos esclarecer. Mas a base nossa foi de Kardec. A gente tem uma foto ali de Kardec com Jesus. Vamos lá, Marquinhos, fazer isso, né? Ele mostrou aqui o aparelhinho que eu... Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Então, essa, né, foi sempre a mensagem de Kardec para nós. Deixa eu tentar virar isso aqui assim, fica melhor assim, acho que fica. Gente, olha, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Kardec sempre falando para nós de progredir, do progresso, né? E nos dizendo que nós temos que nos instruir. Ele dizia, espíritas, instruí-vos, porque é através da instrução, né, do conhecimento, que nós vamos nos aprimorando e conhecendo essas verdades. Jesus dizia, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Por quê? Vos esclarecerá, né? Vos libertará de todas aquelas dúvidas, aquelas pendências, aqueles atavismos que trazíamos no tempo passado.
Então está ali a mensagem, a figura e a mensagem de Kardec. Allan Kardec, vida e obra. Vamos lá. Gente, para chegarmos em Allan Kardec, o professor Hippolyte, né, nós vamos ver algumas de suas reencarnações, algumas de suas encarnações, né, algumas vidas pretéritas de Kardec, para podermos chegar até a figura dele. Agora, esclarecendo que colocamos aqui aquelas mais importantes, vamos dizer assim, para nós, e aquelas comprovadamente aceitas pela doutrina espírita. Porque quando Kardec nos falava espíritas instruívos, nós sabemos que temos que ter gente com a internet hoje, então, e com essa facilidade de divulgação de tantas obras, nós temos que ter um cuidado muito grande, porque as informações, elas vêm assim aos milhares, não é verdade? Mas nós temos que selecionar aquilo que realmente podemos confiar, né? Então, encontramos em algumas biografias algumas supostas existências anteriores de Kardec, mas que não são devidamente comprovadas, então a gente prefere não colocar, tá? Vamos lá para o Allan Kardec mesmo, o nome Allan Kardec. No ano 58 a.C., Kardec foi um sacerdote druida, lá na civilização celta. Então, há bastante tempo atrás, né? Viveu na região da Gália, atualmente França. Então, aquela região, naquela época da Gália, compreendia um território grande. Tinha Inglaterra, tinha a parte que hoje é França, né? E, no caso, Allan Kardec, aquele sacerdote druida, viveu naquela região. E ele tinha, nós temos uma foto aqui que não é de Kardec, que a gente não encontrou nenhum registro. Nós encontramos uma foto ali de um sacerdote druida, né? Para quem quer se lembrar com mais facilidade, aquele filme Senhor dos Anéis mostra é um filme conhecido, né? Quem tem filhos adolescentes, então, acho que adora esse filme. E aí nos mostra esse filme também, os sacerdotes druidas. E naquela ocasião, Allan Kardec, né, ele se fazia acompanhar das chamadas fadas, né, aquelas que nós chamaríamos hoje de médiuns, né, de mulheres médiuns, as chamadas sacerdotisas também. Elas estavam junto com Allan Kardec naquela época, né, em que ele era esse druida. Aí depois, gente, nós vamos encontrar o espírito, né, a personalidade de Kardec como Jan Hus, em 1369. Eu acho que eu tenho aqui para não precisar ler aí. 1369, na região da Boêmia, atual República Tcheca, capital Praga, né, de hoje. Morreu em 1415. Gente, Jan Hus foi importantíssimo para aquela época, né? E um trabalho imenso que foi feito por ele, vejam lá, em 1369, né? Bastante tempo após o Allan Kardec ser o druida. Então, Jan Hus, ele era filho de camponeses e não tinha grandes posses. E foi estudar numa escola católica naquela época, né? E ele foi estudar teologia lá. Vamos ver se vocês têm mais coisa dele, ó. Foi doutor em teologia e chegou a ser reitor da Universidade de Praga, né? Que é a atual República Tcheca. Percursor do movimento protestante. Aí vamos falar um pouquinho de Jan Hus para a gente chegar a Kardec. Coloquei algumas anotações aqui importantes, que ele trabalhou na reforma da gramática tcheca, desde aquela época. E Kardec também, a gente vai ver, foi um professor, um mestre que trabalhou também
na formulação da gramática francesa. Então, mostrando que os conhecimentos, né, eles são adquiridos, a gente sabe disso. A gente pode até não usar numa encarnação precedente, mas aquilo fica arquivado, está no nosso arquivo e a gente pode utilizar aquilo quando se fizer necessário numa outra encarnação. Então, Jan Hus, aquele teólogo, né, aquele professor, estudante mesmo, no sentido de pesquisador, de estudar, de pesquisar, ensinava, foi um grande mestre. E só que naquela época, os bispos, né, o clero, eles tinham um poder muito grande. E nós tínhamos as chamadas indulgências, né? Outro dia nós estávamos lá na nossa casa espírita estudando o Céu e o Inferno, que agora completa 150 anos, essa obra de Kardec. E aí nós estávamos realmente, foi semana passada isso, paramos na parte das indulgências, aí paramos até para comentar isso, né? Porque infelizmente a gente ainda vê até hoje, né, sobre outros nomes, mas a gente ainda encontra isso até hoje. Mas na época ali de John Hus, aquilo estava muito forte ainda, as pessoas tinham aquele temor do inferno, né? Era colocado que ou você ia para o céu ou você ia para o inferno. E uma das formas de você ir para o céu e não ir para o inferno era o quê? Pagando, né? Era aquela parte monetária, eram as chamadas indulgências. Eles pagavam para ter um lugar ao céu. E então, né, quanto mais dinheiro tinha, teoricamente melhor seria o seu lugar no céu. E até hoje a gente ainda encontra em algumas igrejas, semana passada fizemos esse trabalho, esse estudo lá na nossa casa, e algumas pessoas me falaram lá que tem algumas cidades aqui no interior do estado do Rio mesmo, né, cidades pequenas, em que aquelas famílias doam quantias para a igreja, que ainda tem nos altares. Uma colega falou assim, eu sou de Bom Jardim, eu não sei porque realmente eu estou falando o que ela me disse, né? Que na igreja tem assim os chamados mausoléus com os nomes, né? Não sei se chama mausoléu, não sei. Os bustos com os nomes, acho que não é mausoléu não, daquelas famílias que colaboraram, que deram quantias grandes para a igreja. E aquelas famílias são reverenciadas ali, né? E segundo eles, segundo os bispos, os padres, né, de tempos antigos, eles afirmavam que essas pessoas então estariam com o seu lugar garantido no céu. Coitado de nós que somos pobres, né? Vamos morrer no inferno, vamos arder no fogo do inferno eternamente, né? E gente, isso ficou lá naquela época, passou isso. A gente vê isso nos dias de hoje? Infelizmente ainda assim, né? Mas John Hus, ele então, a gente colocou ali, foi um precursor do movimento protestante, porque ele protestou, né? Ele abriu até caminho para depois para a reforma de Lutero. Ele protestou contra aquilo, contra aquele poder imenso, né, que o clero tinha. Ele fazia parte do clero, mas ele não aceitava aquilo. Começou a contestar essas indulgências, né, a reclamar disso, e ele tinha uma oratória assim maravilhosa. Contam, né, os seus historiadores que ele, vamos colocar a foto dele que a gente tem aqui, olha o John Hus, essa foto dele mesmo, né? Ele tinha uma oratória maravilhosa, ele convencia, ele era convincente, ele convencia as pessoas. E aquilo ali realmente estava ficando insuportável, porque ele fazia grandes preleções criticando o clero, criticando essas regalias, né, que tinham os bispos. E em troca desse lugar no céu, eles arrecadavam muito dinheiro e muita coisa errada havia. Então ele começou a protestar contra isso. E aconteceu o quê? Ele foi chamado de herege e foi condenado à morte na fogueira. John Hus então morreu queimado, né? A gente tem a data exata aqui, 1415, com apenas 46 anos de idade. Ele morreu queimado e pela Inquisição, em nome da Inquisição como herege.
E no momento final, os seus algozes, né, falaram, né, perguntavam se ele renegava aquelas ideias que ele estava pregando. E ele disse que não renegava. Então ele foi queimado vivo. Só que sabemos, né, que essas grandes figuras ilustres, né, e muitas outras, os próprios cristãos que foram levados às arenas nos circos romanos, né, muitos deles tinham os seus corpos espirituais, né, como certamente foi o caso de John Hus, o seu perispírito, o seu corpo espiritual retirado, e somente o corpo físico foi destruído para que o corpo perispiritual realmente fosse preservado para as encarnações futuras, né? E um dado muito interessante que Divaldo Franco que veio contar depois, né, que quando essa passagem, né, foi contada por Divaldo Franco, que quando John Hus ainda, né, no seu corpo de carne ali começou a ser queimado, ele disse o seguinte: hoje, gente, uma coisa interessante que a gente colocou aqui, porque Hus, né, John Hus, ele era de Husek, é um local lá da República Tcheca, e Hus significava ganso ou pato para nós hoje, tá? Então John Hus, ele falou o seguinte: hoje assais um pato, mas amanhã virá um cisne muito brilhante, cujas labaredas não poderão alcançar. Então já naquela época John Hus anunciava a vinda de Kardec, né? Não se sabia exatamente quando, mas sabia-se que esse Consolador prometido viria. E aí nós vamos vamos contar uma passagem, antes de nós chegarmos a Kardec, né? Vamos contar uma passagem que inclusive está nesse livro aqui, A Cura pela Água. É um livro novo que foi lançado falando dos benefícios, das benesses das águas. E a gente já sabe disso. Miramês, no seu livro Saúde, ele fala muito dos trabalhos feitos, né, os trabalhos espirituais feitos com as águas do mar, dos lagos, das cachoeiras, as águas, enfim. Dr. Bezerra de Menezes também sempre relata o uso dos mares, das águas, em seus trabalhos espirituais. E nós aqui temos um mar, né, gente? Esse marzão que a gente não pode abusar dele, é claro, para tomar grandes banhos, né? Molhar os pés tá bom, mas para nos refrigerar interiormente, né, espiritualmente, também é de grandíssima valia. Mas aí, antes de nós chegarmos a Kardec, esse livro aqui, ele faz um comentário sobre uma reunião acontecida no plano espiritual, que foi relatada por Emmanuel em A Caminho da Luz. E aí eu peguei lá o livro, né, A Caminho da Luz, e realmente encontrei essa parte, né, em que relata que no ano novo, né, de 1799 para a chegada do ano de 1800, ou seja, essa passagem de século, né, em que viria esse século que foi de grande importância, de grandes realizações nas áreas culturais, né, o século de 1800. Então, nessa passagem de ano, reuniram-se na espiritualidade grandes celebridades espirituais. E ele cita Platão, ele cita Sócrates, ele cita o Allan Kardec como druida, né? O druida Allan Kardec lá, que viria depois de reencarnar, ele estava presente naquela reunião espiritual, e grandes outros espíritos de luz, inclusive
alguns encarnados, desprendidos do seu corpo espiritual, e ele cita o exemplo de Napoleão Bonaparte, por exemplo, né, que teria uma função importantíssima nessa abertura, né, de mentes, de mentalidade, nesse encaminhamento para a vinda de Kardec. Só que depois Napoleão falha no seu período final. Napoleão falha, mas ele estava presente, desprendido do seu corpo físico, porque Napoleão estava encarnado. E Emmanuel descreve em A Caminho da Luz, tá lá, o pessoal que quiser ver com detalhes, né, essa reunião do plano espiritual. Emmanuel diz que o druida Allan Kardec estava lindíssimo, que ele usava uma grande tiara e que a luminosidade dele, a superioridade dele se destacava, era de grande destaque em relação a muitos outros espíritos que estavam lá, né? E ali, naquela reunião, foi anunciada a vinda do Hippolyte Léon Denisard Rivail, que é o nosso Allan Kardec. Então, naquela reunião de início de século, por quê? Jesus havia dito que nos mandaria o Consolador prometido. E um grande número de espíritos espíritos grandiosos, benevolentes, já estava pedindo, já estava se organizando para que esse Consolador viesse logo. E tudo estava preparado para que esse Consolador viesse logo. E nessa reunião também estavam presentes outros espíritos que reencarnariam com Kardec. Porque numa obra grandiosa dessa, gente, não vem apenas um espírito, vem uma pleiade, vem um grupo de colaboradores. Então, nessa reunião em que se trataram, né, as particularidades dessa vinda de Kardec, dessa reencarnação, os seus colaboradores estavam juntos, as chamadas fadas que a gente falou lá, né, companheiras de Kardec, que viriam com ele, que mais tarde nós vamos ver, são as jovens, né, as filhas do senhor Bodin, que trabalhavam com ele nas mesas girantes, a gente vai chegar lá. São aquelas fadas que já trabalhavam com Kardec naquela época, e um grande número de colaboradores que estava junto com eles, com ele, né? Quer dizer, eles estavam juntos, aqueles colaboradores estavam juntos já desde essas épocas remotas. E não só na figura específica de Kardec, mas de todos aqueles pensadores, aqueles filósofos, aquelas grandes personalidades daquele século, né, que estiveram ali junto para que a nova doutrina pudesse ser aceita. E aí ele coloca também aqueles que trabalhariam nos telégrafos, para que na imprensa em si, né, para que pudessem imprimir os livros, as obras, e o telégrafo para que as coisas pudessem passar de um local a outro com mais facilidade. Trabalhadores que viriam, inclusive, para as ferrovias. Ele fala aqui da parte ferroviária, né, que precisava estar realmente adiantada, vamos dizer assim, para que a doutrina pudesse realmente se propagar. Então eles se reuniram, né? Deixa eu levar um pouquinho d'água para mim, por favor. Eles se reuniram para fazer aquela homenagem e aqueles últimos preparativos para a vinda de Kardec. Então, obrigada, Júlia. No início do século, né, do ano de 1800. E aí, gente, antes de nós começarmos aqui a falar de Kardec mesmo, não, deixa eu voltar um pouquinho, porque nesse livro aqui, A Cura pelas Águas, nós encontramos, né,
E essa história, ele diz que está no livro Contos e Pontos do Irmão X. Eu não encontrei o livro, tá? Não comprei, não encontrei, então eu li apenas aqui. Em que ele conta o seguinte, que a história dos pais de Kardec, né? Essa história realmente eu já tinha visto, agora não tinha visto que a mãe de Kardec foi para as águas, mas vamos lá. Conta-nos que os pais de Kardec se casaram em 1793. E aí, o pai de Kardec era um militar. E aquela época de Revolução Francesa, né, muitas lutas, muitas guerras, o pai de Kardec, militar que era, quando estava recém-casado, com pouco tempo de casado, ele foi aprisionado lá pelos rebeldes. E a mãe de Kardec ficou realmente muito abalada, porque o pai dela, né, que seria o avô, que viria a ser o avô de Kardec, também era militar e já havia sido aprisionado pelos rebeldes e havia sido guilhotinado, havia morrido na guilhotina. E a mãe de Kardec ficou apavorada, porque o seu esposo, né, estava preso pelos mesmos guerrilheiros, por aqueles mesmos rebeldes. Então o temor dela foi muito grande. Mas o pai de Kardec, né, foi solto depois, e eles tiveram 2 filhos anteriores a Kardec. Ela teve um menino e algum tempo depois uma menina, mas no mesmo ano, né, tá aqui no ano de 1801, quer dizer, quase o mesmo ano, um em 1801 e outro em 1802. As 2 crianças vêm a desencarnar, ocorre o desencarne dos 2 filhos da mãe de Kardec, os 2 irmãos de Kardec. Primeiro desencarna a menina e logo depois o menino. E a mãe de Kardec, é claro, né, ficou realmente debilitada, sofredora, com a perda daqueles 2 filhos. Então, ela logo depois engravida novamente, que era a gravidez de Hippolyte Léon Denisard. E como ela já havia passado por aquelas situações difíceis, ela tem uma gravidez difícil, bastante difícil. E aí foi recomendado a ela que fosse para uma estação de águas, para poder se tranquilizar, ficar tranquila e ter uma gravidez mais tranquila, já que a gravidez era realmente difícil. E assim foi feito. Ela ficou numa irmandade de São Francisco, que ficava numa estação de águas, né? Então, ela ficou ali quase que isolada. E isso tudo foi uma preparação da espiritualidade para que aquele ser que viria, né, já desde o ventre de sua mãe, estivesse resguardado. Então conta-nos, né, contam os espíritos que um grande acompanhamento, né, uma grande plede de espíritos luminosos acompanharam essa gravidez, né, acompanharam ali de perto, amparando a mãe de Kardec, até que a gente chega lá, né, 1804, e Hippolyte Léon Denisard Rivaio nasce, né, Dr. Rivaio, mais tarde conhecido como Allan Kardec. Quem era Allan Kardec, gente? A gente falou aí no princípio. Quem era? Sacerdote druida, né? Então, por isso ele usou esse pseudônimo. Por quê? Kardec, ele era, como nós dissemos, um grande professor. Ele foi um gramático, ele foi um mestre, a figura de Kardec, né? Ele foi um grande mestre, mas antes disso, vamos lá, 1814. Quantos anos tinha Kardec, hein? 10. Ele nasceu em 1804, tá? Ó, vamos lá. Nasceu em 1804, então 1814. Isso é para que a gente não durma, vamos ficar atento, né? Vamos lá. 1814, Kardec foi para a Suíça, no Instituto Pestalozzi, cidade de Yverdon, na Suíça. Estava lá, Suíça. Lá aprendeu o método da observação.
Gente, Kardec aqui foi estudar ali no grande Instituto de Pestalozzi, né? Pestalozzi foi o grande mestre de Kardec. Então, lá nós vimos, né, para não voltar, está escrito aqui, Kardec aprendeu com Pestalozzi o método da observação. Gente, isso foi fundamental para Kardec. E depois ele disse, né, mais tarde ele disse, que o que ele aprendeu lá no Instituto de Iverdon com Pestalozzi foi realmente a base, foi o fundamental para que ele pudesse fazer aquele trabalho todo da codificação, porque lá ele aprendeu uma educação que divergia, inclusive, da educação comum da época. Porque lá eles aprendiam pelo método da observação, pelo método científico, pelo método de dedução. Eles desenvolviam a inteligência, a criatividade, principalmente ele frisava muito a observação lógica. E isso foi fundamental para que Kardec pudesse desenvolver os seus estudos e observar tudo e ter realmente o êxito que ele teve. E aí a gente vai começando a ver, gente, com esse grande educador que foi Kardec, acima de tudo, ele foi um grande professor, um grande educador, a importância da boa educação, tá? A educação de base. Inclusive, Kardec tem várias frases, né, que ele deixou. Uma só parece que está aqui. Mas uma outra frase muito importante para os nossos dias de hoje, que a gente vai daqui a pouco falar mais sobre ela, é que Kardec diz que não é pela instrução, e sim pela educação, que se chegaria realmente à grande civilização, né? Aos grandes conhecimentos, à feitura, vamos dizer assim, dos seres. Não era apenas pela instrução, e sim pela educação moral, que desde aquela época ele já pregava. Então, Pestalozzi, ele lá com Pestalozzi, e Kardec, ele se destacou tanto com Pestalozzi que, inclusive, ele superou outros alunos já antigos, né, de Pestalozzi, e passou até a substituí-lo quando havia necessidade. 1822 terminam esses estudos e ele vem para Paris, torna-se professor e escritor. 1800, e aí, gente, nisso daí, todos os biógrafos, pelo menos aqueles que eu consultei de Kardec, são unânimes em dizer que nesse período todo, Kardec teve uma grande preocupação com o ensino. Kardec, ele queria uma educação democrática, ele queria a democratização do ensino público. Por quê? Naquela época, o ensino público até era eficiente, mas não era democrático. Ou seja, não era acessível aos pobres. E Kardec, então, durante muito tempo, ele deu aulas particulares, em sua própria casa, para alunos carentes. Ele lecionava para aqueles alunos carentes, para que eles pudessem ingressar no que nós chamaríamos hoje das universidades, eles pudessem passar pelos vestibulares, que a gente chama hoje, não sei naquela época como é que chamava, o ingresso, né, para as universidades, para as escolas, né, que eram, como eu disse, ensino público de qualidade, mas que não era democrático. Então Kardec lutou muito contra isso. Ele queria essa democratização do ensino público na França naquela época. 1832, ele casa-se com Amélie, que é uma professora e artista plástica. E aí, gente, Amélie
também não chegou, né, à vida de Kardec por um acaso, é óbvio que não, né? Eles não tiveram filhos porque se dedicaram inteiramente à doutrina espírita. E Amélie, ela foi assim importantíssima, ela foi ali o braço direito, né, de Kardec, trabalhou junto com ele incessantemente, o tempo todo, auxiliando, incentivando, ali junto mesmo, os dois trabalhavam juntos em prol da doutrina. Repara ali, gente, eles estudavam à luz de vela, né, com a vela. Naquela época não havia luz elétrica, então era vela, quer dizer, mais difícil ainda, né? E depois a saúde de Kardec, ela foi ficando debilitada também, né, por conta disso, por conta de muitos estudos, exaustivos estudos, à luz de vela ali, o tempo todo. 1835, né? Como pedagogo, o jovem Rivaio dedica-se à luta para uma maior democratização do ensino público, aquilo que a gente falou. Mantém um curso gratuito para alunos carentes por 5 anos. E aí, gente, uma das frases de Kardec, olha só: a educação, se bem compreendida, é a chave do progresso moral. E aí Kardec já havia dito antes, né, que é pela educação e não apenas pela instrução que se chegava ao progresso moral. E aí, gente, nós paramos um pouquinho para os nossos dias de hoje. Por quê? Porque essas figuras, gente, elas foram importantes para aquela época e são importantes para nós até hoje. E esses ensinamentos, eles têm que ser transferidos para o nosso dia a dia. Olha o que o Kardec diz: a educação, se bem compreendida, a educação moral é a chave para o progresso moral. E quando Kardec queria, naquela época, a democratização do ensino público, porque ele sabia que se não fosse através da educação, não haveria esse progresso moral. Ele sabia disso, ele já tinha sido John Hus antes, já havia lutado naquela época, né, por uma educação. Olha, 1369, né, de John Hus. Agora aqui Kardec, 1800. Gente, eu pergunto a vocês, aquela época de Kardec, essa luta de Kardec por essa educação do espírito, essa educação moral, ela condiz com os nossos dias de hoje ou não? A luta dele, a luta sim, né? A luta sim, é dessa luta que a gente quer falar um pouquinho, tá, gente? Kardec, ele tinha já desde aquela época a consciência de que era necessário educar, evangelizar. Quando ele coloca a educação mais do que a instrução, ele quer dizer a evangelização, a educação moral dos seres. Para trazer isso para os nossos dias, por quê? Para o nosso país aqui, para nós aqui. Vamos nos colocar aqui. Tá? Se Kardec desde aquela época já falava, já afirmava que a educação, que a instrução moral era a base de tudo, hoje em dia não é diferente. E a gente tem uma questão muito pendente hoje, né, e muito contundente. A mídia, então, nos coloca sempre, diariamente, massificando com quantos anos o jovem deve ir para a prisão. Ele vai com 14, com 12, com 16, tem uns que dizem, inclusive, que tem que ir com 10, não é isso? Então, gente, o que nós temos que pensar desses pensadores, desses educadores, né, que nos colocaram isso desde os tempos passados, não é que aqui as penalidades, os crimes devem ficar impunes, mas e que a nossa sociedade, que nós, nos dias de hoje, enquanto sociedade,
possamos, já voltando para aquela época, né, possamos nos preocupar em quê? Com a educação. É a chave, a base de tudo. A educação, a evangelização, a educação moral, para que nós não precisemos colocar, né, encarcerar as nossas crianças, porque não vai resolver. Então, se esse empenho todo que a mídia tem em mostrar, né, os delitos desses jovens, e incentivar realmente que eles têm que ser punidos, e tem, a gente não está colocando isso, nem era isso que Kardec colocava. O que a gente está colocando é um questionamento. O que nós estamos fazendo, nós enquanto sociedade que somos, o que nós estamos fazendo em prol dessa educação moral que desde aqueles tempos estava sendo colocada? O que nós estamos fazendo, né, para que esses jovens, essas crianças, né, com 10, 12 anos, 14, 16, 15, sei lá quanto, para que eles realmente possam receber essa educação de qualidade, essa educação moral. Aí a gente ouve muito dizer, e realmente é verdade, mas a educação tem que vir dos pais e não da escola. Com certeza, eu sou educadora, né? E sei disso. Só que, se não educarmos os pais, não temos a educação dos filhos e, consequentemente, os filhos dos filhos também não terão essa mesma educação, né? Então, que esse trabalho todo que Kardec fez, que anterior a ele, Jean Russell, esses pensadores todos fizeram, que realmente nós possamos refletir nisso e voltar aqui para Kardec, 1855. O que aconteceu em 1855? Vamos lá. Bom, aqui vamos mudar a página. Kardec ouve falar das mesas girantes, escuta falar que algumas mesas giravam. Ele ouvia falar de pancadas nas mesas, né? Tá lá, através de Fortier, o doutor Fortier, que era um amigo de Kardec, conta para ele que essas mesas estavam girando, que as pancadas nas mesas estavam acontecendo. Uma foto, né, das mesas girantes daquela época. E a sociedade naquela época tinha um interesse muito grande, né? Aquilo era um fenômeno maravilhoso para eles. Mas Kardec, ele era, acima de tudo, um pesquisador. Fala, amiga. E um observador, isso mesmo. Ele tinha o método da observação, um pesquisador. E Kardec falava o quê? Mesa é material bruto. Como é que mesa pode girar? Mesa não pode girar. Alguma coisa errada tem aí. Alguma coisa por trás tem aí. Mesa não pode girar. Isso não é possível. Essas pancadas, essas coisas não podem acontecer. Alguma coisa tem por trás disso, né? Então Kardec começa a pesquisar esse fenômeno, começa a observar esse fenômeno. E ele passa então a frequentar reuniões espíritas. A sua missão e o seu guia espiritual, que é o Espírito de Verdade, são revelados. Então, um espírito chamado Zéfiro, né, que acompanhou lá aquela época, revela para Kardec que ele teria sido o druida daquela época e que se chamava Allan Kardec. Então, a partir daí, Kardec começa a ter ciência da sua missão. A sua missão é revelada para ele. E por isso, ele então resolve usar o pseudônimo de Allan Kardec, porque era um nome que ele já tinha tido naquela ocasião. Por que ele não usou o nome dele, doutor Hippolyte Léon Denisard Rivail? Por quê?
porque ele já era um grande mestre, um grande professor, um grande pesquisador, com seu nome reconhecido. E ele não queria que isso influenciasse aquele novo trabalho que ele estava começando, né? Foi um trabalho de observação daquelas mesas que giravam, como nós falamos, né? Aquelas mesas, aqueles fenômenos. Gente, é uma história belíssima, lindíssima, mas muito comprida, que a gente tem que encurtar. É claro que o nosso tempo está chegando ao final. E a gente tem ali, 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos, né, que foi a primeira obra apresentada, então ele é mostrado. Só que nesse intervalo, como eu disse, muita coisa aconteceu. Mas a gente não tem tempo de contar aqui. Mas eu espero que fique a curiosidade, né, para que vocês possam pesquisar. 1857, Livro dos Espíritos, a foto ali do Livro dos Espíritos. 1858, a Revista Espírita é lançada. E aí Kardec passa a trabalhar dia e noite na Revista Espírita. A foto dela ali. 1861 é lançado o Livro dos Médiuns. E aí, gente, o Auto de Fé de Barcelona. Júlio, você vai me desculpar uns 2 minutinhos só, mas é porque eu pensei que encerrasse às 7 em ponto, então eu estou me programando para as 7. Ah, tá atrasado? Eu estou sem relógio, ele me disse que o relógio está atrasado, mas eu já vou encerrar, eu estou me guiando ali nele. Realização do Auto de Fé de Barcelona. O que aconteceu, gente? Olha, o Livro dos Médiuns, rapidamente. O Auto de Fé de Barcelona foi uma grande queima de livros. O que aconteceu? O Livro dos Espíritos, aí depois veio o Livro dos Médiuns, e as pessoas começaram a ler, a se interessar. O clero, então, não podia permitir isso. O que eles fizeram? Eles mandaram queimar todos aqueles livros, a Revista Espírita que estava começando, queimou tudo, olha lá, fez uma grande fogueira em Barcelona. E disseram que aquilo era proibido. Mas o que acontece quando falam assim, olha, isso aqui é proibido, não olha não, hein? Todo mundo quis olhar, todo mundo quis ler, todo mundo se interessou. O que é proibido chama atenção, né? E aí, olha só, o Espiritismo no Banco dos Réus. A gente tem assim, Auto de Fé de Barcelona, que foi em 1861. As obras que foram queimadas, como eu falei, né? E olha o que Kardec coloca na Revista Espírita. Graças a esse zelo imprudente, todo mundo na Espanha vai ouvir falar do Espiritismo e quererá saber o que é ele. E é tudo quanto desejamos. Podem queimar-se livros, mas não se queimam ideias. E foi o que aconteceu. Queimaram-se os livros, porém não as ideias. 1864, Kardec lança o Evangelho segundo o Espiritismo, a foto. 1865, Céu e Inferno, completando agora 150 anos, Céu e Inferno. 1868, a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, a Gênese ali. 1869, olha lá, 31 de março de 1869, Kardec atende a um caixeiro viajante que vai comprar livros. Ao fechar a porta, tem um aneurisma e tomba inerte. Então, a desencarnação ali de Kardec e o busto de Kardec na França. Oi? E, gente, olha, obras póstumas que eu não coloquei ali, como diz o nome póstumas, elas foram publicadas após a desencarnação de Kardec, não deu tempo de sair antes. São anotações, coisas que ele tinha escrito, mas que só foi sair depois. 1890, lá, lançamento de obras póstumas, uma compilação de escritos que não haviam sido publicados por Kardec. Obras póstumas, a obra de Kardec, 3 de outubro de 1804 e 31 de março de 1869. Prontinho.